Fala família, beleza? O Lírio já tá aqui na área e hoje eu vou falar para vocês sobre a sacanagem de Deus contra Jó. Então fica aí comigo até o final, não seja fraco para você ver a puta pilantragem de Deus aí contra um exemplo de servo fiel. Então bora lá pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie. Hoje eu trago aí o tema A Sacanagem de Deus contra Jó. Jó, que é o livro mais idiota aí da Bíblia, né? Nesse livro aí, Deus confessa que o diabo manda e ele obedece, né? Então o que a gente vai fazer agora é ler os versículos que mostram aí as palavras de Deus sobre o tema, né? Então a gente vai aí para Jó, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então tá aí, pessoal, uma coisa incrível, né? Inacreditável. Deus confessando que foi incitado pelo diabo a enviar todo tipo de desgraça, todo tipo de calamidade ao pobre Jó, né? Que era um servo aí exemplar, com sua fé inabalável. Deus até o credencia, né, falando lá das suas qualidades, das suas características, dizendo que ele era um homem de muita fé, de retidão, um homem temente a Deus, que se desviava do mal e também retinha a sua sinceridade. Mas mesmo assim, Deus foi lá e fez essa pilantragem aí contra Jó, né? Então, pessoal, o que a gente viu aí foi que o diabo, né, Satanás, incitou Deus contra Jó. Mas o que é incitar, hein, Rubinho? O que quer dizer isso, essa palavra incitar? Bem, pessoal, incitar quer dizer desafiar, quer dizer instigar, quer dizer encorajar ou motivar alguém a fazer algo bom ou ruim. Ou seja, resumindo, o diabo deu corda e Deus caiu, né? Foi lá e fez todo tipo de atrocidade contra Jó, acabou lá obedecendo lá ao diabo, né? E o que a gente vai fazer agora é ler aqui outro versículo que vai confirmar o primeiro versículo que a gente já leu. Então tá lá em Jó, no capítulo 42, no versículo 11, que diz assim: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Então, pessoal, no Antigo Testamento, não existe essa falsa noção de que Deus é sempre bom o tempo todo, de que Deus é o bonzinho toda a vida. Ou seja, todos lá aceitavam era que Deus enviava tanto o mal quanto o bem. E essa ideia aí de Deus bonzinho, né, de Deus bom toda a vida, é lá dos crentes modernos, né, desses cristãos aí que pregam esse Deus amor, esse Deus bonzinho que nunca faz nada de ruim para ninguém, e que esse Deus bonzinho, ele não existe lá na Bíblia, né? Então, pessoal, o que a gente vai ver agora é exatamente mais um relato aqui de Jó, né, o seu desabafo desesperador, que está lá no livro de Jó, no capítulo 19, do versículo 6 até o 22, que diz assim: Saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito em injustiça, não obtenho resposta.
Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa de todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu o implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo se voltaram contra mim. Não passo de pele e ossos, só escapei com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne? Então, pessoal, tá aí o relato desesperador de Jó, né? Falando aí da mão de Deus pesando contra ele, né? De forma tão cruel, né? Então, pessoal, o que a gente vê aí é como é impressionante, né? Absolutamente incompreensível o livro de Jó, ele fazer parte aí, né, do cânon bíblico, né? Da relação desses livros inspirados aí por Deus, né? Ali para fazer parte da Bíblia, né? Mesmo com todos os absurdos, mesmo com todas as coisas irracionais, né? Coisas sem sentido, e também diante de séculos aí de revisões, de filtragens, ainda é até um mistério esse livro, numa época dessa, ainda permanecer na Bíblia, né? Se a gente vê aí um leitor medianamente imparcial, né? Ou até mesmo um crente retardado, ele se daria conta, né, desses absurdos, dessas coisas ilógicas, dessas coisas aí doidas, malucas, né, desse livro de Jó, que na visão bíblica é até difícil também de enumerar essa doidice, né? Então, pessoal, muitos cristãos e historiadores dizem que Jó nunca existiu na realidade, né? Dizem que é apenas uma espécie de fábula ou parábola, né? Utilizada ali apenas para fortalecer um exemplo de fé inabalável, né? De fé verdadeira. Ou seja, também não existe nenhum documento extra-bíblico que o mencione, né? Que comprove, né, a sua existência histórica. Na Bíblia também é mencionado apenas 2 vezes, né? Lá no livro de Ezequiel e também no livro de Tiago. A história de Jó que nos chama a atenção aí, né? Pois revela aí as características de Deus, né? Aí como é o seu modus operandi, né? Sua maneira de agir. Então também nos relata muita informação valiosa também acerca do cosmos, né? E da Terra. Ou seja, um livro até interessante, né, de se ler. Então tá aí, pessoal, o nosso tema de hoje, a sacanagem de Deus contra Jó, onde Deus confessa que o diabo manda e ele obedece, né? É um livro aí de Jó, né, que é o livro mais idiota aí da Bíblia, e que à medida que a gente vai lendo, né, não só o livro de Jó, como toda a Bíblia, a gente vai vendo aí o quão ridícula ela é, né?
o quanto ela infantiliza aí os seus leitores, os seus crentes, né? Então, pessoal, quem gostou aí do vídeo, já deixa o likeão maroto, aciona aí o sininho, né, para você receber as nossas notificações, as nossas atualizações, você não perder nada, né, dos nossos vídeos aí. Aproveita, já se inscreve aí no canal, para fortalecer aí o nosso canal, né, para ele ter uma maior divulgação. E vou deixando aquele velho e querido beijo no coração de vocês. O olheiro já vai se despedindo. Até a próxima. E olha a lupa, Brasil!